Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, Pochettino e Herrera. Um golaço do Herrera, hein? O segundo do Fortaleza, o gol do Corinthians marcado pelo André aos 24 do segundo tempo. Com essa vitória, o Fortaleza nesse momento fora da zona no caso do Z4, né, da zona do rebaixamento, e só depende dele para permanecer na Série A. Vamos trazer aí o pós-jogo, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero trazer aqui os produtos que estão em promoção hoje no Mercado Livre. O YouTube está em parceria aí com o Mercado Livre, com a Shopee. Então, após o debate, dá uma conferida aí no pós-jogo e após o debate você entra aí no link na descrição e dá uma conferida nos produtos que estão em promoção hoje, em oferta, no dia de hoje, né? Quarta-feira, dia 3. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, manda esse vídeo aqui para sua esposa, se ela compra bastante, seu pai, sua mãe, seu filho, aquela pessoa que você sabe que compra bastante no Mercado Livre, manda para ela e fala para ela sempre que comprar o produto, comprar aqui pelo nosso canal RB Futebol, vai ajudar bastante aí a gente. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu volto com a classificação atualizada. Mais para o Santos, porque o Santos não pode ter esse Neymar que apareceu hoje, mas não apareceu boa parte do campeonato. Porque se o Santos vai construir o seu time em torno de um jogador, esse jogador tem que estar em campo sempre. Claro. Ou com uma frequência muito maior. E o Neymar quer ir para a Copa ainda, né? Então o Neymar tem que pensar o que ele pode fazer ali para atropelar nessa reta final e conseguir uma vaga na Copa. Ele tem que jogar até mais do que jogou hoje. Mas hoje já é um sinal, já é um indício do que ele ainda é capaz de fazer. E o Santos repensar a próxima temporada de fato, né? Porque era uma temporada de volta, de reestruturação, de tudo isso e... Tudo que a gente ficou falando no bloco anterior de Inter, São Paulo, vale para o Santos também. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha como foi a vitória do Fortaleza para cima do Corinthians. Que história essa do Fortaleza! Essa recuperação com o trabalho do Palermo. Vitória importante hoje, saindo da zona do rebaixamento. O Fortaleza, que em alguns momentos a gente já dava como carta fora do baralho, né? Como um virtual rebaixado, ainda respirando dentro desse Campeonato Brasileiro. Na última rodada, pega o Botafogo fora de casa. Um Corinthians que não jogou mal, é bem verdade. Um primeiro tempo, inclusive, bem bom do Corinthians, mas o Fortaleza que soube se aproveitar das chances que criou, das falhas do Corinthians e também do seu ambiente do Castelão. O Corinthians jogou melhor do que o Fortaleza. Se o futebol fosse um jogo em que o melhor tivesse que vencer, o Corinthians teria ganhado o jogo no Castelão. Mas esse não é o futebol. O futebol é um jogo de aproveitar chances, de castigar erros, de contar com sorte e azar, de contar com eficiência, com muita coisa. E o Fortaleza venceu um jogo crucial no Castelão com a sua assinatura. A assinatura dele, Fortaleza, nos melhores momentos dos últimos anos, e a assinatura do seu técnico, Martim Palermo, né? E é curioso, quando a gente vê, eu acho isso muito curioso, quando a gente vê um técnico que foi um goleador nato, um centroavante, um homem de ataque, como Martim Palermo, e que como técnico tem como principal característica montar equipes que marcam mais do que jogam, eu acho isso muito curioso. E hoje o Fortaleza venceu o Corinthians através da sua marca, que é recuperação de bola, acelerar e castigar no contra-ataque. Em 2 contra-ataques, o Fortaleza venceu o Corinthians com 2 belos gols, o gol do Pochettino e o gol do Barreiro, o gol do Herrera, que a gente está vendo aí, o belíssimo gol, né? Por cobertura, deu sorte, Gustavo Henrique foi tirar a bola, lá bateu no bidu e sobrou para o jogador do Fortaleza, que fez um golaço. O Corinthians jogou melhor, produziu mais, teve grandes chances, não aproveitou. O Fortaleza foi letal nas suas oportunidades e construiu uma vitória gigantesca, uma sequência incrível que pode, não é tão fácil, mas pode ajudar a manter o Leão do Pici na primeira divisão. Destaque também para uma defesa do Breno no último lance do jogo. Se o Fortaleza escapar do rebaixamento, pode botar na conta dessa defesa do Breno nos acréscimos. Cabeçada do Romero. Exato. E defesa espetacular, com o ombro ele faz a defesa, né? E o curioso é que algumas rodadas atrás, o Breno falhou de maneira grotesca contra o Grêmio, né? Ele foi repor uma bola, deixou a bola quicando, o Carlos Vinícius roubou a bola, fez o gol e ele foi muito criticado, com razão. Como o futebol permite
a volta por cima num momento como esse e o Breno aproveitou. Agora, números do jogo, até para mostrar como o Corinthians teve mais volume, né? Posse de bola 70-30, apesar de posse de bola já não dizer tanta coisa assim no futebol de hoje, mas gols esperados. Essa daí é a cabeçada, né? Essa daí é a defesa, ó. Em cima da linha, coisa espetacular. Mas gols esperados, 1,97 pro Corinthians a 1,17 do Fortaleza, grandes chances 3-2 pro Corinthians, finalizações totais 20-10 pro Corinthians, defesas do goleiro 6-1 para o Fortaleza. Ou seja, o goleiro Fortaleza pegou 6 e o Hugo só uma. Então, o Corinthians teve mais volume. Agora, também um pouco porque o Fortaleza faz 1-0 rápido. E é um time de contra-ataque. E é um time mesmo. de contra-ataque. E isso ainda é uma coisa interessante do Palermo, que ele soube rearrumar esse Fortaleza, mas ele não jogou fora essa característica que era tão forte durante anos do Fortaleza do Vojvoda. Era um time muito de contra-ataque, muito rápido. O Palermo manteve isso. Só que ele só arrumou algumas peças. O time estava um pouco viciado em algumas fórmulas, tudo, mas ele não jogou fora isso. Ele não transformou um time de posse de bola, não transformou um time da bola parada, não. Continua sendo um time que acelera muito bem o jogo quando tem espaço. Mesmo porque a gente até viu os números aí, né? São 9 jogos sem perder desse Fortaleza nesse trabalho do Palermo e nessa arrancada. Quando ele chega também, ele tem que trabalhar com o elenco que tinha lá. E a gente já falou que também o ano de planejamento do Fortaleza não foi muito bem feito, né? Então, assim, questão de elenco, de como formou justamente esse time para essa temporada, enfim. Então, ele também teve que trabalhar com o que tinha em mãos, né? Não dava para ele também abandonar muito as ideias ou também revolucionar muito. Até você fala, né, Zupa, como um cara que era atacante, mas que também prioriza outras coisas dentro do que ele tem. Mas é o elenco que ele tem em mãos, né? E pegar esse ponto forte. Hoje, os 2 contra-ataques de gols do Fortaleza mostram muito esse poder, né? E era um dos elencos mais velhos da Série A. Era um elenco envelhecido. O Fortaleza fez algumas escolhas questionáveis na última temporada que trouxeram problemas para o elenco. Isso acumulado ao desgaste dos quase 4 anos do Vojvoda, minaram um trabalho que era muito bom e teve entre os dois o Renato Paiva, que claramente foi uma escolha equivocada, e o próprio Palermo demorou para conseguir achar o jeito. Verdade. O começo parecia, isso aí vai caminhar para a Série B. Né? E aí, até pegando como parâmetro o Corinthians, o adversário de hoje, são 9 jogos sem perder do Fortaleza. O Corinthians teve no ano passado a arrancada das 9, que no caso foram 9 vitórias consecutivas que levaram o Corinthians da zona de rebaixamento a Libertadores com o Ramon Dias. Como não são 9 vitórias e sim 9 jogos sem perder, o Fortaleza sai da zona de rebaixamento para uma zona mais próxima de Sul-Americana. A questão é que falta ainda uma rodada. E essa uma rodada é um jogo fora de casa contra o Botafogo, querendo garantir vaga direta na Libertadores. Então o jogo vale para o Botafogo. Esse é o desafio. Mas o momento do Fortaleza, o campo mostra um Fortaleza que permanecerá na Série A. Vamos ver como será o último jogo. Mas é uma arrancada de quem quer e de quem fez força para ficar. O Biraí, falando de Corinthians, claro que o objetivo dessa reta final de ano é Copa do Brasil, né? O brasileiro já ficou muito à margem, mas para o jogo de hoje, que a gente falou de um Corinthians que jogou bem, que foi melhor, dá para o Dorival também pensar em algumas peças para essa Copa do Brasil, olhar algum dos jogadores que hoje foram bem também, já projetando esses 2 jogos? O que você acha? Eu estou pensando até mais na frente. Um pensamento até pouco ousado, porque eu sei que o corintiano está pouco se lixando ainda com mais para frente. Tá querendo só a Copa do Brasil, que está aqui logo na frente. Semana que vem já tem jogo, né? Acho que vale para a Copa do Brasil, mas acho que vale principalmente mais para frente. O Corinthians fora de casa é um time que tem sido cronicamente, e assim, isso é uma coisa já de alguns anos, fora de casa, joga com intensidade muito mais baixa do que joga em casa. É um time que parece aceitar com alguma naturalidade o fato de que pode perder o jogo e desse adversário tá mais intenso, faz 1-0. O Corinthians muitas vezes aceita com alguma naturalidade essa derrota. E o jogo de hoje a gente não vê isso. A gente vê um Fortaleza que precisava muito do resultado, então ele entra quente, entra intenso, e o Corinthians responde com intensidade, criando. E qual a diferença? Foi um Corinthians com muitos mais jogadores jovens, porque Carrilho estava fora, Memphis estava fora, o Garro estava fora, Yuri Alberto estava fora. Então o Corinthians vai com André, Guinegão. O Corinthians, no final das contas, mostrou uma intensidade que a gente nem sempre vê quando o Corinthians joga fora de casa.
A gente só vê quando o Corinthians está lá em casa, com a torcida gritando no E ouvido. ainda em casa tem deixado muitas vezes essa intensidade de lado também. Ou pelo menos o resultado não vem, mas assim, o time pelo menos mostra mais iniciativa. Então nesse jogo até eu vejo sinais de um Corinthians que quando tá com esses jovens, ele consegue ter uma cara um pouco diferente. E daí pensa pra Copa do Brasil, porque a gente não sabe quais serão as condições físicas do Yuri Alberto, do Memphis, do Garro, que estão lesionados. Aparentemente o Memphis é o que tá mais saudável dos três para jogar. Exato. E é o que tava mais machucado antes. Mas eu tô pensando lá na frente, porque ele falou que o Inter, São Paulo vão ter pouco tempo para planejar o ano que vem, o Corinthians também. Pois é. E o Corinthians vai ter menos ainda, porque o Corinthians vai ter 1 ou 2 semanas a mais de temporada, dependendo de onde chegar na Copa do Brasil, para começar a planejar o ano que vem. Saber que tem um grupo de jovens ali que consegue entrar no time e competir no nível do brasileiro, mesmo que tenha perdido o jogo, é um bom sinal, pensando que o Corinthians não precisa... O Corinthians vai ter que baixar a folha salarial. E atualmente vai ter o que se Corinthians desfazer não de alguns pode contratar. não pode contratar. Enquanto o time não pode. Então vai ter que se desfazer de alguns jogadores, vai ter que aproveitar mais a base e saber que alguns desses jogadores, eles podem realmente ser úteis. Mesmo que seja para compor um elenco, não precisa ficar aquele desespero de um monte de gente foi embora que teve que baixar salário, tem que sair contratando todo mundo de novo, caso dê um jeito lá com o Transferban, né? Então, eu acho que até tem coisa positiva para tirar desse jogo. O corintiano também, pelo resultado em si, não tinha muita expectativa, apesar de o Corinthians ainda lutar, agora não mais, mas ainda antes dele lutava, pela 8ª posição no campeonato. Vamos dar uma olhadinha. Trazer agora aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Primeiro lugar, o Flamengo, campeão, 78 pontos. Segundo, Palmeiras, 73. Cruzeiro tem 69. Mirassol, 66. Fluminense, 61. Bahia, 60. Botafogo, 59. São Paulo, 51. Bragantino, 48. Corinthians, 46. Grêmio, 46. Vasco, 45. E Atlético Mineiro 45. Agora começa aí os times que estão na luta aí para não cair, que é o Santos com 44, Ceará 43, Fortaleza 43, Vitória 42, aí começando a zona do rebaixamento, Internacional 41, Juventude com 34 e Sport com 17. Essas duas equipes já caíram, né? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E antes de você sair do vídeo, eu trago mais uma vez aqui os produtos que estão em oferta, em promoção no dia de hoje no Mercado Livre. Então entra aí no link na descrição do vídeo e dá uma conferida aí nos produtos. Muito produto legal, muito produto bacana e em promoção. E você que é acostumado a comprar no Mercado Livre ou a sua esposa, manda esse vídeo aí para ela e fala para ela sempre comprar aqui pelo nosso link. Ela vai estar ajudando aqui o nosso canal. Então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.